santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Nós precisamos a cada dia, louvado seja Deus, estar amando uns aos outros diante da presença do Senhor. O arrebatamento da igreja está às portas. Eu quero parabenizar a vida Andressa, louvado seja Deus, que aniversário no dia de hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida diante da presença do Senhor. Que você continue sendo essa bênção que é esforçada na obra de Deus, dedicada à casa do Senhor. Que Deus te abençoe, multiplique seus anos de vida sobre a face da terra. Querido Deus e amado Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de nós estarmos na tua casa te adorando. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor já falou conosco através do cântico, Senhor. Fala conosco também através, Senhor, da tua palavra, meu Deus. Fala que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Após a mensagem, nós vamos estar orando para a vida. Ter feito 15 anos, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Peço que a igreja, aleluia, se coloque de pé e reverenciar a palavra do Senhor e abra suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 6. Onde o Senhor irá falar ao meu e ao teu coração nesta noite. Daniel capítulo 6, versículo 1 a seguir. Glória a Jesus. Cadê tu, Daniel? Foi para onde, meu filho? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Daniel já fica já depois de Ezequiel. Depois de quem? Zacael. Depois de Ezequiel, louvado seja Deus. Achai, moça. 6 ou 20 e 10. Daniel capítulo 6. Fica bem antes de Mateus, antes de Amós, Amém. depois de Ezequiel. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 1 a seguir, tem o título Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Louvado seja Deus. E então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ative
A Bíblia diz, igreja, que o rei Nabucodonosor, ele mandou que, aleluia, o chefe dos eunucos reunisse ali e trouxesse jovens, aleluia, israelita, e também os nobres, louvado seja Deus, ali da linhagem real, jovens que fossem belos, sem defeitos, sábios, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E entre esses jovens tinha ali Ananias, Misael e Azarias, aleluia, Daniel, os quais tiveram seus nomes trocados, Daniel por Beltesazar, Ananias por Sadraque e Misael por Mesaque e Azarias por Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que foi determinado pelo rei que aqueles jovens, todos eles viessem comer do manjar e viessem beber do vinho do rei. Porém, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz para, aleluia, o responsável, o eunuco responsável pela alimentação, que lhes desse apenas legumes a comer e água a beber. Louvado seja Deus, mas ali o eunuco, ele teme pela sua vida. E então Daniel fala com ele fazer uma experiência de 10 dias. Durante 10 dias ele lhe dá apenas legumes e água para ele e para os seus amigos, e depois viesse comparar com os outros jovens que estariam comendo do manjar do rei e bebendo do vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus deu graça, aleluia, Deus deu Daniel graça e misericórdia, louvado seja Deus, diante do chefe, e ali ele assim o faz, alimenta Daniel e os seus 3 amigos com legumes e água, e depois quando ele compara, ele vê que o semblante era melhor, que eles estavam mais gordos, mais vistosos, estava com sua aparência mais saudável, louvado seja Deus, do que os outros jovens que haviam se alimentado dos manjares do rei. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que chegando o tempo determinado pelo rei, dos jovens chegarem e entrar à sua presença, louvado seja Deus, o versículo 19 do capítulo 1 diz assim: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais, aleluia, doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel esteve até o 1º ano do rei Sírio. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que Daniel, ele interpretou 2 sonhos do rei. Aleluia, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. E aqui no capítulo 6, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que o rei, ele constituiu, como nós lemos aqui, louvado seja Deus, ali os príncipes, para que viesse, aleluia, ajudar o seu reinado, para que viesse servir ao rei, para que não lhe acontecesse dano algum. E entre eles, ele levanta Daniel, entre outros 2, louvado seja Deus, sobre todos os outros príncipes e presidentes. Mas Daniel, ele constantemente
Glória a Jesus. A Bíblia diz então que eles agora atacam a religião de Daniel. E eles sabendo que o rei Dário, apesar de ser um rei, aleluia, um rei que fazia bem feito o seu papel, louvado seja Deus, governava muito bem, louvado seja Deus, era um rei reto, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que ele tinha um defeito, porque ninguém é perfeito, igreja. Perfeito só Jesus. Uma das conversas que nós tivemos hoje na casa da minha sogra foi em relação a isso. Igreja perfeita só no céu. Crente perfeito só no céu. Aleluia. Se alguém disser assim, eu sou perfeito, eu vou perguntar por que eu já está no céu. Porque perfeito aqui na terra não fica. Perfeito Deus leva o nome para a glória. Louvado seja o nome do seu Deus. Os tempos bíblicos que a Bíblia vai dizer que as igrejas antigas, as igrejas do ciclo bíblico, tinham algum tipo de defeito. Então não vem com esse negócio, eu estou procurando a igreja perfeita. Ah, mas na igreja tem fulano assim assado. Toda igreja vai ter um defeito, toda igreja vai ter a calúnia, toda igreja vai ter um levante. Mas aleluia, o importante é que em você olhe para Jesus, porque Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é aquele a qual você deve se espelhar, Jesus é o nosso exemplo. Então somente olhar para Jesus. A Bíblia diz então que eles, sabendo que o defeito do rei era ser orgulhoso, eles partem agora para a área do orgulho do rei. Aí eles se reúnem, faz ali aquele complô contra Daniel, indo até o rei, falando, induzindo o rei, enganando o rei, porque até então o rei não sabia as verdadeiras intenções daqueles homens. Aleluia, louvado seja Deus. Tanto é que mais pra frente você vai ver que o rei ficou entristecido, angustiado por causa de Daniel. Ele não queria que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas até então, aleluia, o rei Dário não sabia as verdadeiras intenções dos príncipes e governadores. Eles vêm até aleluia, o rei Dário, e ali eles falam que eles se reuniram, louvado seja Deus, chegaram a uma conclusão que ali eles fizessem uma lei, louvado seja Deus, e que o rei assinasse uma lei que ninguém, por um espaço de 30 dias, fizesse nenhuma petição a nenhum homem, a nenhum Deus, a não ser ao rei Dário. Ou seja, automaticamente eles estavam constituindo o rei Dário como um Deus durante 30 dias. E ele, cheio de si, todo orgulhoso, ele não procura nem saber as verdadeiras intenções, simplesmente ele vai lá e assina. E o edito real, com a
interessante que a Bíblia diz que tinha janelas no quarto de Daniel. Janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Aleluia, louvado seja Deus. O povo de Israel, eles costumava a orar voltado, orando direcionado a Jerusalém, aonde ali tinha também um templo. Louvado seja Deus, o templo, aleluia, do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia fechar as janelas, mas ele deixa as janelas abertas. Primeira coisa, Daniel sabia que ele não poderia buscar no rei aquilo que ele só podia buscar no Senhor. Louvado seja Deus. Mas tem muita gente deixando de orar para pedir conselho para homem, para vários pecadores. Tem muita gente deixando de orar para ir falar com A ou com B. Tem muita gente deixando de levar o seu problema diante do Senhor Todo-Poderoso, ou levar o problema diante do homem. Ah, mas eu vou diante do juiz tal porque me falaram que é bom. Ah, mas eu vou diante do policial tal que disseram que é bom. Eu vou diante do médico tal que disseram que é bom. Ei, terra boa é Jesus, o único que pode resolver todos os meus teus problemas. É Jesus de Nazaré. Ele ainda é médico dos médicos e médico por excelência. Ele é advogado, ele é juiz, ele é promotor, ele é advogado, ele é rei dos reis, ele é professor dos professores, ele é o Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Ele é o Deus do sobrenatural. Só ele faz por mim e por ti o que o homem não pode fazer. Então, antes de você entregar o teu problema nas mãos de qualquer homem, primeiro leve nas mãos do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, porque somente ele faz o que o homem não pode fazer. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus. Uma das coisas que Daniel me ensinou há muito tempo atrás, aleluia, foi orar por mais vezes possíveis no dia. Louvado seja Deus. Pode dizer assim: ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Primeira coisa que Deus diz, aleluia, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Segunda coisa, que para você estar em oração, não precisa você estar o dia todo de joelho. Você pode estar trabalhando, falando com Deus. Você pode estar arrumando a sua casa, falando com Deus. Você pode estar caminhando pela rua, falando com Deus. Você pode estar indo para o seu trabalho, falando com Deus. Você pode estar vindo para a igreja, falando com Deus. Você pode estar almoçando, falando com Deus. Não importa o que você esteja fazendo, nada de empecilho para você falar com Deus, a não ser eu e você. É somente nós mesmos que podemos ser empecilho para não falar com Deus. Porque, como eu disse aqui antes, aleluia, nós podemos falar com Deus até no pensamento. Então, aleluia, não tem nem como evitar desculpa, mas se eu sair orando pela rua, vai dizer que eu sou doido. Não precisa você abrir a sua boca, não. Aleluia, olha no pensamento que Deus te escuta. Faça da sua vida uma oração. Uma coisa que eu tenho, aleluia, eu aprendi com Daniel e eu costumo fazer. Tudo que eu faço, eu estou falando com Deus. Se eu entro em um carro, eu estou falando com Deus. Se eu estou indo para algum lugar, eu estou falando com Deus. Se eu estou deitado, eu falo com Deus. Estou sentado, eu falo com Deus. Se eu vou tomar alguma decisão, eu falo com Deus. Se eu vou falar com alguém, eu falo com Deus. Tudo eu estou falando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é somente Ele, igreja, que nos entende. Somente Ele que pode nos socorrer em todas as situações. Somente Ele que está conosco em todos os momentos. Somente Ele